alunos, aqui é a professora Franciele, de Língua Portuguesa. Esta semana nós vamos começar a sequência de atividades 4 do livro Aprender Sempre, nono ano. Esta é a aula 1 e o tema é Reconhecendo Pontos de Vista. O objetivo da aula é ler e interpretar artigo de opinião, reconhecendo sua função social e comunicativa e a forma como ocorre a progressão textual. Então, antes de fazer aqui a leitura desses fragmentos, o que é um artigo de opinião? É um gênero textual da ordem do argumentar que circula geralmente em jornais, revistas, impressos e online, blogs, entre outros, e que traz temas diversos e um ponto de vista, que é a opinião do autor sobre eles. O ponto de vista é diferente de fato. Ponto de vista se refere a uma ideia própria do autor, construída a partir de uma interpretação ou juízo de valor. Já o fato, ele se refere a um dado observável que ocorreu ou ocorre nas práticas sociais. Em alguns textos, o ponto de vista pode aparecer implícito, fazendo-se necessário o leitor identificá-lo pela própria organização textual. Ou ele pode aparecer explícito, por sua vez, quer dizer que é claro, explicado sem ambiguidade. É importante também a progressão textual. O tema do artigo é indicado e ao longo do texto ele é retomado de diversas formas, seja por troca de nomes ou de expressões ou por substituições através de pronomes. E o que são pronomes? Os pronomes eles representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Então, olha lá, de acordo com a função que exercem, eles são classificados em 7 tipos. Os pronomes pessoais, pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos, pronomes interrogativos. Para entender melhor o uso dos pronomes nas frases, confira os exemplos. Então, olha lá. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. Então, no exemplo acima, o pronome pessoal ela substitui o substantivo próprio que é Mariana. Note que com o uso do pronome no período, evitou-se a repetição do nome. Olha lá, aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Nesse exemplo, utilizamos 2 pronomes. O pronome demonstrativo, que é aquela, para indicar algo, no caso, a bicicleta, e o pronome possessivo minha, que transmite a ideia de posse. Os 7 tipos de pronomes. Então, pronome pessoal, olha lá. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso e são classificados em 2 tipos. Pronomes pessoais, do caso reto, que exercem a função de sujeito. Por exemplo, eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu. Pronomes pessoais do caso oblíquo substituem os substantivos e complementam os verbos. Olha um exemplo. Está comigo seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Note que, para além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo estar. Tem o pronome possessivo. Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse. Exemplo, essa caneta é minha. O objeto possuído é a caneta que pertence à primeira pessoa do singular. Vamos passar aqui para pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Eles reúnem algumas palavras variáveis em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, e as invariáveis.
Depois eu vou deixar todo esse material aqui, essa revisão aqui no blog, tá? Ou envio pelo WhatsApp para vocês. Então vamos ver aqui. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são termos respeitosos empregados normalmente em situações formais. Mas como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Exemplos: você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora deixou o casaco cair na rua. Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Depois tem o pronome indefinido, empregados na terceira pessoa do discurso. O próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Exemplos: nenhum vestido serviu na Antônia. O termo nenhum acompanha o substantivo vestido de maneira vaga, pois não sabemos de que vestido se fala. Pronome relativo. Os pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente na oração, evitando sua repetição. Esses termos podem ser palavras variáveis e invariáveis, substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. Exemplos: os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Os quais faz referência ao substantivo dito anteriormente, temas. Pronome interrogativo. Os pronomes interrogativos são palavras variáveis e invariáveis empregadas para formular perguntas diretas e indiretas. Exemplos: quanto custa a entrada para o cinema? Oração interrogativa direta. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Oração interrogativa indireta. Quem estava com Maria na festa? É uma oração interrogativa direta. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. É uma oração interrogativa indireta. Então, voltando aqui para os fragmentos, agora que eu já fiz uma breve retomada dos pronomes, eu vou fazer essa leitura e vocês acompanham, por favor. Fato. Fake news é um tema que tem sido cada vez mais debatido, especialmente no mundo do jornalismo. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, fake news são notícias falsas que podem existir por 5 motivos, com o intuito de enganar o leitor, como uma tomada acidental de partido que leva uma mentira com algum objetivo escondido do público, motivado por interesses com a propagação acidental de fatos enganosos ou com a intenção de fazer piada e gerar humor. Ponto de vista. Fábio Zanini, editor da seção Poder da Folha de São Paulo, comenta o porquê das fake news terem ganhado importância nos últimos tempos. Isso foi exacerbado na minha avaliação por 2 motivos que, na verdade, caminham juntos. Primeiro, as redes sociais que democratizaram muito a geração de informação, o que é uma coisa positiva até certo ponto. E o segundo motivo é uma crescente polarização política em todo o mundo, disse. Leia o texto e responda as questões. Fake news na saúde e entre médicos, da manipulação à morte. Desde que a Covid-19 chegou no Brasil, enfrentamos, além da maior e mais complexa pandemia de toda a sua história, a infodemia. A Organização Mundial da Saúde utilizou o termo para se referir ao bombardeio de informações, muitas vezes, e na maioria delas, falsas e manipuladas, às quais a população está submetida diariamente. As fake news não são novidade nem exclusividade de um grupo ou outro. No campo político, são fartamente utilizadas para manipular pessoas, eleitores, e todos os dias ouvimos denúncias sobre isso. Na própria área médica, sofremos com esse grave problema.
Em disputas recentes por diretorias de nossas associações, conselhos e sociedades de especialidade, são recorrentes a utilização de fake news para macular imagens e manipular quem tem direito a voto. Curioso é que é sempre o mesmo grupo que recorre a elas, que isso já ocorre há anos e mais anos. Só que muitos médicos ainda cobram gato por lebre. São fatos preocupantes, mas durante a atual crise mundial da saúde são mais perigosas. Enquanto nós, profissionais da saúde, nos esforçamos para atender a demanda cada vez maior de pacientes contaminados, 7 em cada 10 brasileiros são enganados por notícias falsas sobre a pandemia, todos os dias, e especialmente através das redes sociais. As fake news popularizaram-se pelo aspecto emocional, frente ao medo e às incertezas às quais estamos vivendo. Qualquer notícia que ofereça segurança e conforto ganha rapidamente a adesão da população. Entre os maiores absurdos que surgiram na mídia recentemente estão remédios caseiros para combater a Covid-19 e a possibilidade de transmissão da doença por pernilongos, só para citar alguns. Nesse cenário de fragilidade, indivíduos mal intencionados se aproveitam para impulsionar tratamentos ditos milagrosos, medicamentos sem eficiência comprovada e projetos de vacinas misteriosos. Muitos deles envolvidos em projetos políticos, econômicos e ideológicos. Ao criar essa condição de desinformação, levando pessoas a seguir notícias falsas em vez da ciência, coloca-se vidas em risco. A baixa adesão dos brasileiros ao distanciamento social é uma das consequências das fake news. Mesmo que reforcemos a necessidade médica da quarentena e do isolamento, seus autores insistem em colocar essas práticas em dúvida na mentalidade popular. Assim, os números de casos crescem, os hospitais ficam sobrecarregados e o retorno à normalidade parece um sonho sempre distante. Como profissionais da saúde, somos essenciais no combate à pandemia e também à infodemia. Somos responsáveis pela mediação entre o que a ciência atesta e o que é divulgado na imprensa ou em redes sociais. Precisamos recuperar e logo a confiança da população em veículos de imprensa credíveis e órgãos oficiais de saúde por meio de informações sérias, fundamentadas e de fácil compreensão. A histeria provocada pelas fake news é a última coisa que precisamos nesse momento de crise sanitária. Já para os autores dessas falsas notícias, há remédio. Considerando tratar-se de crime, o mais indicado é a cadeia. Então aí tem esse texto. Qual é o objetivo comunicativo do texto? Emitir um ponto de vista a respeito da circulação de fake news para a área da saúde em tempo de pandemia. Quem é o autor do texto? Qual a ocupação do autor? Você acha que ele tem conhecimento suficiente para escrever esse artigo de opinião? Então, o autor aqui do texto é o Antônio Carlos Lopes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Ele, por ser médico, é autorizado a discutir o conteúdo, tanto do ponto de vista biológico como social. Conforme o texto, o que podemos entender como infodemia? Infodemia, no texto, é entendida como a pandemia da informação, ou seja, o bombardeio de informações falsas sobre o tema. De acordo com o texto, que tipos de fake news circularam a respeito da pandemia? Fala no texto de tratamentos ditos milagrosos, medicamentos sem eficiência comprovada e projetos de vacinas misteriosos, né? Alguns desses foram citados aí no texto, né? Foram algumas informações veiculadas nesse período.
De acordo com o texto, quais foram as consequências das fake news para o período da pandemia do coronavírus? O texto aponta como uma das consequências das fake news. Então, ele aponta a baixa adesão ao isolamento social, né? As pessoas não têm feito isolamento social, não têm usado máscara, não têm usado álcool em gel para higienizar as mãos, enfim. Qual é o ponto de vista defendido pelo autor do texto? Ele aparece de forma explícita ou implícita no texto. Então, o implícito, ele é contido numa proposição, mas não expresso formalmente, não manifestamente declarado. Ele fica subentendido, né? Já o explícito, por sua vez, quer dizer que é claro, que é explicado, sem ambiguidade. Então, que ponto de vista defendido pelo... Qual é o ponto de vista defendido pelo autor do texto? Então, o autor ele defende o ponto de vista de que as fake news sobre a Covid-19 dificultaram o trabalho de enfrentamento à pandemia e, por isso, elas devem ser evitadas ou combatidas a partir da divulgação de informações verdadeiras. Bom, então com isso eu finalizo essa aula de hoje e até a nossa próxima videoaula.